Ok, meus queridos, que coisa boa, sejam todos muitíssimo bem-vindos nessa manhã, onde a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai viver algumas experiências muito positivas. Meu nome é Hudson, sou seu mestre de cerimônias, estou vendo alguns rostos já conhecidos aí de outros encontros aí dos seminários aí do Rodrigo, algumas pessoas já que eu conheço já de longas datas, então sejam todos muito bem-vindos nessa manhã. Deixa eu só saber aqui, todo mundo é de Recife? Tem alguém de fora de Recife aqui? Pois não, minha querida, você veio de onde? Coisa boa, mas é daqui de Recife, está morando lá? Coisa boa. E hoje teve alguém que veio de outra cidade, veio de mais longe? Caruaru, terra boa. Eu trabalho ali na Maurício e Nassau, ali na... Não vou dizer onde, depois eu digo, depois a gente conversa. Então, todo mundo está aqui de pertinho, todo mundo de Recife, então, beleza. Bom, meus queridos, a minha missão é conversar um pouquinho com vocês antes da nossa palestra com o nosso palestrante José Rodrigo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre inteligência emocional, é um termo que está aí tão em alta. Acho que tem gente aqui que trabalha com coaching, não é isso? Então, opa, teu nome é Alice. Então, depois a gente vai trocar umas figurinhas aí, Alice. Preciso de uns conselhos seus. Inteligência emocional é um termo que está aí tão em alta. A gente já conversou em outro momento, né, em outra palestra do Rodrigo. Eu queria hoje abordar, né, uma outra vertente dessa questão de inteligência emocional. Então, como é que a gente conhece uma pessoa que é emocionalmente inteligente? Existem 5 características aí principais das pessoas que têm essa coisa mais em destaque, têm a inteligência emocional mais em destaque. Então, a primeira delas, ela tem um autocontrole dos seus sentimentos, tá? E é fácil isso, a gente se controlar. Já ouvi falar numa coisa chamada sequestro de amígdala? É uma membranazinha que a gente tem no nosso cérebro que, quando acontece alguma situação extrema, ela simplesmente desaparece ali e a gente tem uma reação muito intensa, uma reação muito profunda, difícil de controlar. Principalmente quando a gente fala de raiva, né? Os 4 sentimentos básicos da natureza humana são alegria, raiva, tristeza e medo. E aí o sequestro da amígdala atua principalmente na hora da raiva. Sabe quando você está ali no trânsito, tranquilo, dirigindo na calma, e vem alguém dar aquela fechada e você olha e vem todas aquelas palavras bonitas na sua mente, e algumas delas terminam vindo para a sua língua, e você termina dizendo algumas coisas ali. Porque o sequestro da amígdala, a gente naquele momento não conseguiu controlar as emoções. E aí essa coisa que as pessoas dizem, não, conta até 10, isso é testado cientificamente, né? Quando você tem uma reação muito súbita, muito sorrateira, então você está tendo um sequestro de amígdala. Então, conta até 10, dá uma respirada, vai ali tomar uma água. Porque depois de alguns segundos, quando aquilo se passa, a gente para e diz assim, puxa vida, que bobagem que eu fiz, que bobagem que eu disse, quando você toma atitude. Então, tem umas técnicas bem interessantes que alguns estudiosos, alguns linguistas, eles usam, que é, por exemplo, pensa no nome de 10 países, pensa no nome de 10 artistas, pensa no nome de 10 filmes que você gostou. Então, essas coisas todas ajudam a gente a dar uma respirada, uma aliviada, e aí depois a gente vai lá e, vamos retomar aquele assunto, né? Vamos retomar aquela conversa, vamos ver aquilo que a gente estava vendo. Então, o sequestro de amígdala, ela é uma coisa que impede o nosso autocontrole. Mas, normalmente, a pessoa emocionalmente inteligente, ela percebe quando ela está perdendo, né, quando ela está perdendo ali as estribeiras, e ela vai lá e toma essa atitude. Pô, Hudson, eu não me acho uma pessoa emocionalmente inteligente, mas a boa notícia é que a inteligência emocional ela pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida. Estou certo, minha querida Alice? Segunda característica de quem é emocionalmente inteligente é que a pessoa ela se conhece, ela tem um autoconhecimento. Ela sabe exatamente quais são os gatilhos, quais são as coisas que levam ela a desenvolverem, né, ou a potencializarem os 4 sentimentos que eu falei há pouco: alegria, raiva, tristeza e medo. Então, vamos revisar. Primeira característica é o quê? Ela controla as emoções. Segundo, ela tem autoconhecimento. Terceira característica de uma pessoa emocionalmente inteligente é que ela tem empatia. Ela consegue tentar se colocar no lugar do outro e dizer, poxa, se eu estivesse no lugar de fulano, o que é que eu faria? Será que eu tomaria a mesma atitude, tomaria uma outra? Por que fulano tomou determinada atitude? Poxa, fulano está num momento difícil, fulano está numa situação desagradável, ele está em uma posição desconfortável.
O que é que eu posso fazer para ajudar? Então, a pessoa emocionalmente inteligente, ela tem empatia, ela se coloca no lugar do outro. A quarta característica é que ela desenvolve relacionamentos saudáveis. Então, ela consegue ser uma pessoa amiga, ela consegue ser aquela pessoa que escuta, aquela pessoa que chega junto. Então, a pessoa emocionalmente inteligente, ela tem atitudes diferenciadas. Eu não sei se vocês já viram ali, na Agamenon ali, perto do Hospital da Restauração, tem um rapaz que vende caneta nas cadeiras de rodas, numa cadeira de rodas. Então, ele espera ali o semáforo fechar e ele vai com a cadeirinha de roda dele e começa a oferecer canetas ali. Canetas, chaveiros, né, alguns brindezinhos ali. Determinado dia, ele foi pegar o dinheiro de alguém no carro e o dinheiro voou. E aí vinha um rapaz mais atrás no outro carro, ele abriu a porta do carro, foi lá, e aí já imagina como é aqui em Recife, né? Você parou o carro, a galera começa a buzinar e começa a chamar você das palavras mais bonitas que existem, mas o rapaz não estava nem aí. Ele foi lá, abriu o carro, pegou o dinheiro, porque seria difícil para o rapaz na cadeira de rodas pegar o dinheiro, e aí ele foi lá e deu o dinheiro para o homem. Isso é uma atitude diferenciada. Isso é uma atitude de alguém que tem empatia, de alguém que se preocupa com o outro, de alguém que se coloca no lugar do outro, de alguém que constrói relacionamentos saudáveis. Vamos desenvolver isso. Inteligência emocional vai ajudar a gente a chegar em níveis muito mais altos. E a quinta característica é que o emocionalmente inteligente, ele é automotivado. Ele encontra forças dentro de si para chegar nas metas e nos objetivos que ele se propõe. Eu não estou querendo dizer que uma pessoa que é emocionalmente inteligente, ela não sente as situações, não é isso. Ela não é nenhum robô, ela não é uma pessoa fria, de coração gelado, um coração de pedra. Mas ela ela sente ali em determinado momento, ela diz, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso resolver essa situação. E ela busca essa energia de dentro de si. Só para a gente ter uma noção de como a gente é focado no negativo, eu sou professor de inglês. E às vezes eu faço ditado com os meus alunos, sei lá, pego 20 palavras. E aí eu pergunto a eles, como é que vocês saíram? Aí eles dizem, professor, errei 5, errei 7, errei 10. Mas, minha gente, por que vocês estão falando dos erros? Falem dos acertos. Professor, acertei 10, acertei 13, acertei 15. É ver a vida de uma maneira muito mais positiva. Então, vamos buscar essa motivação lá de dentro, porque a gente consegue. Muito antes de eu entender o que era inteligência emocional, eu já era criança, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos. Os amigos vão me permitir um testemunho pessoal de automotivação. A gente costuma falar daquilo que a gente acerta, né? Aquilo que a gente erra, a gente deixa para lá, ninguém precisa saber. Mas aquilo que a gente acerta é interessante para servir de testemunho. E aí, quando eu tinha 8 anos, os meus pais se separaram. E aí, quando eu vi meu pai saindo, né? Primeiro que foi uma surpresa muito grande. Essas coisas na nossa vida acontecem assim. Né? A gente fica o tempo todo esperando coisas boas, a gente se acha merecedor só de coisas boas, e acontecem algumas coisas, a gente fica se perguntando por quê. E aí, eu vi meu pai indo embora de casa e eu disse, eu agora sou o homem da casa. Preciso cuidar da minha mãe e da minha irmã. E ali, aos 8 anos, eu aprendi a passar jogo de bicho. Eu comecei a pegar o carro de mão da minha avó para carregar o carro do lixo, para carregar o lixo dos meus vizinhos, porque na rua onde eu morava não passava carro do lixo, comprar botijão de gás. Então, desde pequeno, eu disse, eu sou o homem da casa. E a olhar para minha mãe lavando roupa, para minha irmã trabalhando no supermercado, aquilo era a minha motivação. E eu dizia, eu preciso fazer alguma coisa para que um dia elas saiam da situação. Preciso dar uma vida melhor para minha mãe. E nessa época eu já tinha ouvido falar que existia um idioma chamado inglês, mas eu nunca tinha ouvido ninguém falando. E aí, em determinado dia, meu pai foi lá em casa, me pegou para passear, para a gente ter o nosso momento de pai e filho, né, nossa comunhão. E nós fomos visitar um navio chamado Logos 2, que é a segunda maior livraria do mundo, que estava atracada aqui no Porto do Recife. Eu tinha 8 anos. E aí, quando eu entrei no navio, que vi toda a tripulação falando inglês, e eu vi todo mundo ali, e eu sem entender nada, eu achei aquilo a coisa mais fascinante do mundo. E eu disse, eu quero aprender esse negócio. E eu instituí para a minha vida, aos 8 anos, que eu queria aprender inglês. Só que a gente mal tinha dinheiro para comer, né? Meus pais separados, meu pai dava uma ajuda lá em casa, e a gente tendo que se virar de várias formas, eu não podia estudar inglês, porque todo mundo sabe que inglês é caro. A gente não tinha facilidade de internet que a gente tem hoje. E aí, esperei 9 anos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos.
comecei a fazer o estágio na prefeitura de Jabotão dos Guararapes, né, com sede ali em Prazeres. E as duas providências que eu tomei com o meu salário, eu estava ganhando um salário melhorzinho, e aí eu disse, não, primeira coisa, tirar minha mãe da lavagem de roupa. Minha mãe lavava roupa para fora, lavava roupa para muita gente, eu carregava aquelas trouxas para minha mãe lavar. Às vezes eu via minha mãe chorando porque ela tinha alergia à água sanitária, e aí às vezes os dedos dela sangravam, mas ela precisava ajudar na despesa, né? Então a primeira providência foi, a partir de hoje a senhora não vai mais lavar a roupa dos outros, só as roupas da gente. E a segunda providência foi procurar um curso de inglês. E aí toda aquela vontade, desde os 8 aos 16, que eu estava ali acumulando, eu comecei a colocar para fora aos 16 anos. Então, aula de música eu estava lá, sessão de cinema eu estava lá, aula de reforço para algum aluno eu pedia para assistir. O curso básico durava 3 anos e meio, comecei a fazer cursos de férias intensivos, super intensivos. O fato é que com 2 anos eu estava com inglês fluente. E aí eu disse, agora eu preciso de uma nova motivação. Eu não podia encontrar aqueles mormons. Antigamente os mormons andavam muito em duplas, né? E aí quando eu via que o cara era americano, eu já chegava lá e eu incomodava mesmo, né? Eu já chegava lá para, deixa eu praticar aqui meu inglês e tal. E foi quando eu disse, agora eu quero ser professor de inglês. Então, fiz um treinamento, eu tinha pouco tempo de inglês, o rapaz estava testando, disse, você só tem pouco tempo de inglês, 2 anos, isso é muito pouco, nunca morou fora, você é muito jovem, está com 18 anos ainda. Eu disse, mas deixa eu tentar, se eu não conseguir, não consegui, problema meu, mas eu queria ter a chance de tentar. E aí, primeiro dia de treinamento, 17 pessoas tentando 4 vagas, mas eu olhei e disse, uma dessas vagas tem que ser minha. E aí as coisas foram contribuindo para que eu conseguisse aquela vaga, e eu comecei a dar aula, e hoje já sou professor há 26 anos. E a cada momento eu busco essa motivação dentro de mim. Por favor, não estou querendo aqui dizer que eu sou o cara emocionalmente inteligente, o mais inteligente aqui de todo mundo, não é isso. Mas as coisas boas a gente precisa compartilhar, né? E onde é que eu estou querendo chegar com toda essa história? É mostrar que a gente pode desenvolver tudo isso. A gente tem uma cultura de perdedores, eu já disse em outras palestras de Rodrigo, que a gente tem uma cultura de perdedores aqui no Brasil. A gente é criado muito para essa coisa de pobrezinho, coitadinho. Deixa eu só relembrar, talvez algumas pessoas relembrem aqui. Quando a gente é criança, a mãe chega e começa ali, né? Nana, neném, que a cuca vem pegar. E aí você já imagina que tem que ter medo da cuca. Aí depois chega o pai, boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. E você, opa, tem a cuca e tem o boi agora para ter medo. Aí daqui a pouco você chega na escola. Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. E aí você pensa, eu tenho medo da cuca, do boi, eu sou pobrezinho, coitadinho, passa a mão na minha cabeça só porque eu não consigo fazer nada da minha vida sozinho. E a gente cresce nessa cultura de perdedores. Quando a gente pode chegar tão mais longe, a gente pode fazer tanta coisa da nossa vida, a gente pode galgar tantos degraus a mais na nossa vida, mas a gente se acomoda. A zona de conforto, que nem deveria ter esse nome, zona de conforto, devia ser uma zona de desconforto, mas a gente se acomoda e a gente espera que as coisas cheguem do céu, que as coisas aconteçam. E a gente precisa buscar, então, esses nossos objetivos.